Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um videocast informal, mal feitinho, mas de coração. Bom, primeiro eu gostaria de explicar a razão do bigode e das costeletas grandes. Eu tive a honra de ser convidado pelo premiado diretor Júlio Leles, que gosta do meu trabalho, admira a minha forma de escrever sobre cinema. Ele me convidou a participar como ator do seu curta Histórias Íntimas, que é adaptado de um livro da Mary Del Priore. Então é um personagem de época e, não sei, eu imaginei que ficaria bem o bigode com a costeleta. É muito difícil, vou dizer para vocês que nunca mais na minha vida eu vou querer ter um bigode, porque a vontade que dá é de arrancar com a unha, é horroroso. Hoje eu vou começar diferente. Eu vou primeiro responder as perguntas e no final tem uma surpresinha. Quer dizer, não é bem surpresa. Tem um violão aqui do lado e vocês devem estar se perguntando por que o Otávio colocou um violão ali do lado. Mas tem a ver com as perguntas que me fizeram. E também eu vou falar sobre o prêmio da dublagem carioca que ocorreu dia 14 de março. Um evento realmente emocionante. Depois eu vou falar sobre isso. Bom, tenho que agradecer a Ana Paula, que como sempre deixa comentários muito bacanas, muito carinhosos. Não deixou nenhuma pergunta dessa vez. Mas muito obrigado, Ana, pela atenção, pelo seu carinho de sempre. Bom, a Mariane Gouveia pergunta uma pergunta difícil. Qual o meu sonho profissional? Se eu quero ser ator, diretor, crítico ou outra coisa completamente diferente? Mariane, meu sonho eu realizo diariamente. E é um sonho enorme e que abraça todas essas vertentes. Eu sou ator, dirigi já algumas coisas, até em teatro, mas é lógico que o desejo de qualquer diretor ou que queira ser um diretor é pegar um longa-metragem, um roteiro bacana. Então, mas é um sonho, acho que mais para frente. Agora eu estou realmente focado nessa parte da escrita, que eu amo fazer, sempre amei fazer. E gostaria de ser, vamos dizer, reconhecido como um bom crítico de cinema, um bom colunista de cinema, alguém que escreve com paixão. Bom, o Rubens Almeida comenta que em alguns dos meus textos eu falo sobre a minha juventude e que ela foi complicada de certa forma, e ele pergunta se eu já sofri bullying. Rubens, já. Mas eu acho que isso acontece com todos os pré-adolescentes que são tímidos ou que não são como os seus coleguinhas. Eu não gostava de futebol, aliás eu não curto futebol até hoje, eu vejo só a Copa do Mundo e olha lá. Eu era magro, bem magro, usava óculos, e isso já é bastante se você considerar uma turma de quarta série, terceira série primária. Não era popular entre as garotas, por mais que eu quisesse ser, mas não, o papo não batia. Na hora do recreio, a maioria dos rapazes ficavam jogando futebol ou falando sobre futebol, basicamente. E eu cantava ópera para as professoras me adoravam, as professoras, a diretora. Eu lembro que eu fui para a sala da diretoria uma vez só, por causa de um livro, até já contei isso num texto, um livro que eles indicaram e eu achava que não era legal, que podia ter sido outro. Bom, mas eu já sofri bullying, mas já passou. Na época eu até fiz karatê, foi quando eu comecei a fazer karatê, para tentar me defender um pouco dos ataques, da perseguição, mas é comum até hoje, isso aí não é algo que me afete hoje. E ele pergunta também sobre o meu livro, eu estou escrevendo um livro, e ele pergunta como ele anda e sobre o que trata. Rubens, surpresa, eu não posso falar exatamente tudo sobre o livro, mas o que eu posso adiantar é que é uma ficção com toque autobiográfico, sobre o mundo fascinante do cinema e também sobre a função da crítica, um pouco da vida do crítico. Eu acredito que vocês que me acompanham vão gostar. Eu pretendo lançar ainda esse ano. Eu estou ainda
terminando ele, ajustando algumas coisas. Mas assim que eu tiver tudo prontinho, eu vou contar para vocês melhor. A Alexandra Neghetti, ela faz 3 perguntas. E ela pede para eu falar o nome dela. Ela é muito querida, ela sempre comenta. Muito obrigada, Alexandra, pelo seu carinho, pela sua atenção. Isso realmente inspira a gente que escreve. É muito importante quando a gente senta para escrever e sabe que tem um público que está aguardando o seu texto. É muito inspirador. Muito obrigado. Bom, a primeira pergunta tem a ver com o violão, inclusive. Não sei se todos que te leem sabem, mas você canta também. Ela provavelmente deve ter visto meus vídeos no YouTube. Aliás, eu convido vocês a verem. Procura por Otávio Caruso ao vivo no YouTube, tem alguns vídeos das minhas apresentações em eventos de fãs de Elvis Presley. Ela quer saber como é isso na minha vida e como começou a cantar. Profissionalmente, eu canto há uns 10 anos, eu acho. 2002, 2001, uns 10, 11 anos que eu comecei a cantar em eventos, me apresentando profissionalmente, festas de aniversário. Eu canto basicamente Elvis Presley, Frank Sinatra, Simon Garfunkel, The Beatles, Cat Stevens, Taiguara, também gosto muito de cantar. Mas eu já cantava antes. Eu sempre fui daqueles garotos que ficam dentro do quarto cantando, treinando a voz. Eu nunca fiz aula de canto. Assim como o inglês também, que faz parte da segunda pergunta, eu aprendi sozinho. Acho que por dedicação mesmo. A segunda pergunta, ela fala que lê um texto onde eu falei que eu aprendi inglês sozinho de tanto ver filme, é verdade. Explica melhor como foi isso, por favor, porque quero ver se minha filha aprende contigo. Olha, é difícil explicar, porque eu aprendi, acho que foi por osmose. Eu não sei realmente explicar. Eu assistia tanto filme. Eu assistia filmes dublados na televisão e quando eu alugava, normalmente vinha legendado. Então eu assistia muito filme legendado também. Isso eu estou dizendo com 6, 7 anos de idade. Então eu fui percebendo que eu comecei a entender as palavras e a concordância com a legenda. Por exemplo, understand era entender. E eu acredito que foi por isso. Eu não sei realmente explicar. Foi mágico. A verdade é essa. Eu sei que um dia eu estava vendo televisão a cabo, já tinha TV a cabo, já estava com, vamos dizer, 14 anos. E eu comecei a entender tudo. CNN eu assisti e percebi que eu estava entendendo tudo. E aí eu pensei na hora, garoto ainda, tendo que pagar os meus hobbies, que eram na época VHS de filmes e livros. Eu pensei, eu tenho que ganhar dinheiro com isso. Eu não trabalhava, não fazia nada, então eu fui dar aula de inglês. Comecei para amigos da escola, cobrando pouco. E aí vi que a coisa estava dando certo. Esses amigos iam me indicando, consegui um grupo razoável de alunos, eu dava gramática também, isso tudo sozinho. E aí começou a dar problema quando eu tinha por volta de 17, 18 anos, que as mães perguntavam qual era a minha formação em inglês. E não queriam pagar o valor por um professor que elas achavam, tinham receio de ser um malandro, né? E aí eu fui procurar um curso de inglês, muito bom, muito bacana, e fiz uma prova para saber qual o nível que eu estava e falei que eu estava querendo dar aulas. E eu fiz a prova, passei para o último nível, tive que fazer 6 meses só, que era o mínimo necessário para conseguir o diploma. Eu fiz esses 6 meses, peguei o diploma e aí consegui dar aula de inglês por mais tempo, até a hora de eu conseguir meu primeiro emprego, e já é outra história. Então o inglês foi sozinho, eu aconselho sempre, e nas aulas eu sempre falo isso. O que você quer, você consegue, basta você querer. Então assista muitos filmes legendados e busque, ainda mais hoje em dia com a internet, coisa que não tinha na época que eu comecei. Hoje em dia é muito mais fácil.
Bom, a terceira pergunta, quantos filmes eu tenho na coleção e se eu acho que no futuro as mídias irão acabar e tudo será guardado no computador. Quando eu tinha VHS, eu tinha mais de 1000 VHS de gravações, mas hoje em dia em DVD eu devo ter por volta de uns 1050, 1100 DVDs, acredito eu. Sempre crescendo. É um vício que é inofensivo e é um vício que não para. E são filmes de todos os gêneros também. São filmes desde o terror mais trash até o drama mais épico. Eu acredito sim que no futuro a gente diz daqui a 10 anos ou até menos, as mídias físicas vão acabar. Isso aí é fato. Mas isso não impede que a gente continue tendo o nosso vício. Vai ser muito mais fácil realmente ter tudo guardadinho. Sendo que eu, como colecionador, eu prefiro ter eles na estante como uma biblioteca. Eu tenho uma biblioteca e tenho a minha seção de livros. Então eu acho bonito ter na estante isso. Tomara que não acabe. A Patrícia M. Franco pede que eu dê uma palhinha de uma canção que eu costume cantar no meu repertório que seja a minha favorita. Isso eu vou deixar para o final do vídeo. Não é uma música do Elvis Presley, é uma música de um filme, mas eu não vou, é surpresa. Bom, antes eu tenho que falar do grande evento do dia 14 de março passado. O primeiro prêmio da dublagem carioca, organizado pela Maíra Góes. Que noite inesquecível. Antes eu havia sido convidado a escrever o texto de abertura do prêmio, que seria lido pelo Jorge Ramos, que popularmente é conhecido como a voz dos trailers e como a voz do Scar no Rei Leão. Falar em Jorge Ramos, a minha mente retorna para a minha infância, com os VHS que eu trazia da locadora e a voz dele indefectível nos trailers, me apresentando esse mundo. Eu passei a me apaixonar pelo cinema com Ben-Hur e, lógico, com os filmes que eu assisti nessa época, que eram 99% dublados. Então eu passei a admirar ao longo dos anos nomes como Mário Jorge, dublador do Ed Murphy, que faz um trabalho primoroso. Eu gosto muito, particularmente, do Rapto do Menino Dourado, que inclusive não saiu em DVD no Brasil com a dublagem, que eu acho um erro, porque a dublagem melhora tremendamente o trabalho do Ed Murphy nesse filme, isso é um fato. Ricardo Schnetzer, dublador do Tom Cruise, e, claro, Orlando Drummond, que não precisa nem falar, mas ele é o dublador do Scooby-Doo, dublador do Alf, e também o Seu Peru, da escolinha do Professor Raimundo. E ele é uma pessoa, eu não o conhecia pessoalmente, encontrei ele no evento, pude tirar uma foto com ele, bater um papo rápido. Ele é uma pessoa sensacional, muito simpática, atencioso. Foi uma realização de um sonho. Assim como quando eu conheci o Schnetzer um pouco antes, eu fui no estúdio Delarte com ele, na época que eu estava fazendo o curso de dublagem. Eu fui na Delarte e conheci também o Guilherme Briggs, falei rápido com ele, mas outro genial expoente dessa arte. Foi uma noite emocionante. Estar ali vendo o meu texto narrado pelo Jorge, com uma edição de imagens maravilhosa, muito inteligente. E eu me emocionei, não vou dizer que não. Foi um momento incrível. Bom, eu acho que agora vou dar um tostão da minha voz. Não, eu não toco profissionalmente o violão. O violão eu uso mais para me acompanhar. Mas eu vou tentar uma música que eu gosto muito, que é Stand By Me, do John Lennon. Quer dizer, a música não é do John Lennon, mas ficou famosa com a voz do John Lennon. E toca no filme Stand By Me, Conta Comigo, um outro filme de Sessão da Tarde. Tem a ver, né, o link com a dublagem. Eu espero sinceramente que vocês gostem. Eu dedico essa música a vocês que acompanham o meu trabalho, são sempre muito carinhosos comigo.
Stand by me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light you see, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me.